E hoje nós vamos falar sobre Telema. O que é Telema? Ela é uma seita, ela é uma religião, é uma doutrina? E o principal, qual que é a ideia que ela propaga? E você sabia que muito provavelmente você já teve algum contato com Telema, mesmo que de forma indireta? Então se você quer descobrir como, vem comigo nesse vídeo. E 93. Bom, Telema ela pode ser considerada tanto uma filosofia, uma religião ou um sistema de prática mágica. Mas independente de como ela é considerada ou como ela é adotada pelo indivíduo, o seu objetivo principal é a busca pela verdadeira vontade, que é descrita na sua única lei, que é: faze o que tu queres e há de ser o todo da lei. O amor é a lei, o amor sob vontade. E todo esse sistema telêmico é baseado nessa única lei, que de cara pode ser interpretada de uma forma bastante ambígua. E isso reflete muito sobre o seu fundador, que foi Aleister Crowley. E uma obra do qual eu vou me basear para elaborar esse vídeo é essa obra aqui, Telema, uma introdução à obra de Aleister Crowley, do Frater Kalimann. E eu recomendo muito esse livro para quem deseja saber um pouco mais sobre Telema e nunca teve contato algum com essa filosofia, religião ou sistema. E um outro livro do qual eu não poderia deixar de usar como referência para elaborar esse vídeo é o Livro da Lei, do qual eu vou falar um pouco mais sobre ele nesse vídeo. E essa edição é uma edição feita pela editora Chave. E antes de falar um pouco mais sobre a lei de Telema e a verdadeira vontade, eu vou trazer um panorama aqui sobre esse sistema de um modo geral. E de começo, não tem como falar de Telema sem falar sobre o seu fundador, que era uma figura bastante polêmica, que é Aleister Crowley, ou Edward Alexander Crowley, que nasceu na Inglaterra no ano de 1875. Falecendo no ano de 1947, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E ele nasceu numa família cristã, puritana, e desde criança ele foi apelidado pela sua mãe com um apelido muito carinhoso, como a Grande Besta, no sentido teológico cristão mesmo, por provavelmente não ser uma criança muito fácil de se lidar. E esse título ele acabou perdurando e ele mesmo acabou adotando como seu próprio apelido, depois já na fase adulta, como uma forma de provocação diante das suas críticas ao cristianismo. E ele foi, em sua época e até hoje, uma das figuras mais influentes do ocultismo ocidental. E a sua influência foi tão grande que se estendeu além do ocultismo. Ele influenciou com as suas ideias artistas e bandas famosos da década de 60 e 70, como Led Zeppelin, Rolling Stones, os Beatles, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, David Bowie, Jay-Z, Neil Gaiman, Alan Moore, Fernando Pessoa e aqui no Brasil, Raul Seixas e Paulo Coelho. Mas a história do Paulo Coelho é uma história à parte, então vamos considerar mais o Raul Seixas. E ele chegou a desenvolver um relacionamento com esses artistas, ou pelo menos ter um contato direto ou indireto com os mesmos. Mas a sua influência ela foi muito clara. Inclusive, há diversas referências a Crowley nas obras dessas bandas ou desses artistas, como a sua aparição numa das capas de um dos discos dos Beatles, a canção Mr. Crowley, feita pelo Ozzy Osbourne, e que inclusive foi uma das músicas selecionadas que ele cantou no seu último show da sua carreira, mostrando o quanto essa figura foi influente na sua vida. E também o título de um dos álbuns do Ozzy faz referência à autobiografia do Crowley. E sem contar aqui próximo da gente, o Raul Seixas, do qual a letra das suas músicas são carregadas pelas ideias de Telema. E recentemente foi lançada uma série sobre o Raul Seixas no Globoplay, do qual ele mostra também o quanto o Telema teve uma influência sobre as letras das suas músicas e que vale muito a pena assistir se você quer saber um pouco mais sobre a influência de Telema no Brasil também. E além dessa influência no meio artístico, ele criou uma extensa obra ocultista. E mesmo para quem não gosta da sua figura, para quem estuda ocultismo, inevitavelmente acaba se deparando com as suas obras, ou com as obras dos seus discípulos. E é claro, ele foi um homem de sua época com seus erros e acertos, com comentários polêmicos e preconceituosos e também do seu envolvimento com drogas. Mas o foco desse vídeo é falar sobre a sua obra e não somente sobre ele em si. E até porque se a gente fosse levar em consideração os seus erros e as suas polêmicas para a gente descartar Telema, nós poderíamos facilmente descartar toda a psicanálise também, por conta da figura de Freud, que também foi uma figura polêmica, preconceituosa e de todo o seu histórico também de envolvimento com drogas. E agora falando do Livro da Lei,
que é a obra principal de Telemann, esse livro foi um livro recebido por Crowley durante uma experiência mística que ele teve no Egito, que aconteceu no ano de 1904, no dia 8, 9 e 10 de abril, no Cairo. E de forma resumida, a história, ele estava em sua lua de mel com a sua esposa Rose Edith Kelly e para impressioná-la, ele fez uma invocação de sílfos, que são elementais do elemento ar. E aparentemente o ritual não tinha surtido qualquer tipo de efeito, até a sua esposa entrar num estado de transe e começar a falar: eles estão esperando por você. Mas ele acabou não dando muita atenção para isso. E depois, num outro dia, quando ele fez uma outra invocação do deus Thoth, acabou tendo o mesmo efeito. A sua esposa entrou no estado de transe novamente e começou a falar que Horus estava aguardando ele. E o Crowley, como o grande cético, ele fez diversas perguntas ali para verificar se aquela experiência era de fato real. E até porque a sua esposa, ela não tinha conhecimento sobre mitologia ou sobre as divindades egípcias. E até que durante esse interrogatório, a esposa dele, sobre a influência dessa divindade, acabou levando ele para um dos museus do Egito, que é o Museu de Bolak. E Crowley pediu para essa entidade que estava se manifestando através da sua esposa para que ele se identificasse. E ela acabou levando até uma peça funerária de um antigo sacerdote egípcio que se chamava Ankhnaf Khonshu, que em tradução livre seria algo como Ele vive em Khonshu. Que essa peça ela é conhecida hoje como Estela da Revelação, que é essa peça aqui. E nessa peça tem a figura desse sacerdote aqui, e ele era um dos sacerdotes de Horus, que era o porta-voz que estava entrando em contato com Crowley por meio da sua esposa, nesse estado de transe. E detalhe que a numeração dessa peça nesse museu era de 666, e a partir daí Crowley não tinha mais dúvida, porque esse número fazia uma referência também a um apelido que a mãe dele tinha dado para ele de forma carinhosa, que era o apelido da Grande Besta. E após essa confirmação dessa mensagem, desse contato, ele realizou uma invocação de Horus, e durante essa invocação ele recebeu orientações ali dessa divindade para que ele pudesse receber um certo livro, que no caso é o Livro da Lei. E nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904, das 12 às 13 horas, e nesse determinado local e horário, Crowley se sentava numa mesa com os papéis em mãos e uma entidade se manifestava, do qual se chamava Aiwass. E essa entidade, ela ditou o Livro da Lei para Crowley. E a cada dia essa entidade ditava um dos capítulos desse livro, que no total são 3. E esse livro, ele traria informações do que seria o novo Éon de Horus, ou a nova era de Horus, considerando Crowley o profeta dessa nova era, e que, inclusive, no movimento New Age, foi chamado de Era de Aquário, que se trata dessa mudança de mentalidade humana num nível global. E a Estela da Revelação, ela demarca o início dessa nova era, ou o início desse novo Éon. E cada um desses capítulos foi ditado por uma divindade, por intermediação de Aiwass, sendo essas divindades Nuit, Hadit e Heru-Ha-Ha, ou Horus. E em suas futuras obras, Crowley ele chega à conclusão de que essa entidade que ditou o livro para ele, ou que fez essa intermediação, pelo menos, era nada mais, nada menos do que seu sagrado anjo guardião, ou Sag, e que possivelmente o sacerdote que entrou em contato com ele, que era o sacerdote de Horus, foi uma de suas encarnações. E agora que você sabe um pouco mais sobre a história de origem de Telemann, vamos falar um pouco mais sobre alguns conceitos chaves desse sistema. Em Telemann é dito que todo homem, toda mulher é uma estrela, com o seu próprio brilho e órbita. O brilho seria a expressão da sua individualidade, o que faz você ser você mesmo em essência. E se manter nessa órbita seria exercer a sua verdadeira vontade, que seria uma vontade com V maiúsculo, e eu vou explicar um pouco mais do porquê. Mas que fugir disso levaria ao sofrimento e tiraria o indivíduo da sua órbita, pois você estaria saindo do seu caminho. E o único pecado considerado em Telemann é a restrição, que seria na verdade uma repressão da sua essência, uma repressão da sua individualidade, que seria você ocultar esse brilho pessoal, fingindo ser algo que você não é, por exemplo, ou não exercer a sua verdadeira vontade. E recapitulando, a única lei de Telemann é: faze o que tu queres e há de ser o todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. O faz o que tu queres, fazer e exercer a sua verdadeira vontade. E que isso também não significa necessariamente fazer o que te agrada, pois essa verdadeira vontade se assemelha a um certo dharma,
do qual eu já falei um pouco mais sobre esse assunto num vídeo, eu vou deixar um card aqui. E que todo Dharma tem o seu ônus e bônus, ou seja, mesmo exercendo a sua verdadeira vontade, você vai ter os desafios de exercer aquela função, aquele ofício, mas que ela seria algo como o seu propósito de vida, a sua missão aqui na Terra. E a compreensão rasa sobre essa lei de Telemann faz com que as pessoas entendam que fazer o que tu queres é fazer o que se deseja, mas desejo e vontade são coisas diferentes, principalmente essa vontade em particular, com V maiúsculo, do qual nós estamos falando. Pois essa vontade com V maiúsculo, ela já se encaixa mais num substantivo, agregando um significado ainda maior a esse termo, de que não é uma vontade qualquer. E já o desejo, geralmente ele está relacionado a algo passageiro, como o desejo de tomar um sorvete, de viajar, de comprar uma roupa, ou desejo de poder, desejo sexual. Mas já a vontade, ela está relacionada ao ato de escolher livremente o que se pratica ou deixa de se praticar, como se fosse uma força interna que te leva a realizar algo. E essa vontade com V maiúsculo destaca isso como algo além, de ser uma escolha carregada de propósito para realizar algo maior, que desperta uma potência, uma força interna que vem da sua essência. E é por isso que a interpretação da lei de Telemann pode ser ambígua, se ela não for compreendida em profundidade, já que poderia, de forma profana, se compreender que é fazer o que der na telha. E assim como diz a letra da música Sociedade Alternativa do Raul Seixas, que você pode fazer o que você quiser, desde tomar banho de chapéu, discutir Carlos Gardel ou esperar Papai Noel, que seria uma forma de brincar com essa interpretação. Mas não é bem assim, ou pelo menos não só isso. Por isso é importante a gente discutir sobre o conceito de liberdade em Telemann, que foi uma reflexão parecida que eu trouxe no vídeo sobre livre-arbítrio, do qual eu vou deixar um card aqui também. A liberdade, ela é diferente de libertinagem, que seria um desregramento ou uma falta de limite, porque a liberdade, ela não elimina a responsabilidade, e sim nos permite realizar escolhas, entendendo que há regras e protocolos a serem seguidos ou consequências, sejam esses protocolos sociais, institucionais, religiosos ou até mesmo governamentais, e que o não cumprimento desses protocolos, que são essenciais para uma convivência mútua em sociedade, pode ocasionar impunições, já que nós precisamos de regra para conviver em comunidade. Então, quando nós falamos em liberdade em Telemann, nós não estamos falando somente da nossa liberdade, mas também do direito do outro ser livre. Para exemplificar, nós podemos escolher seguir qualquer religião que a gente tiver uma afinidade, tendo essa liberdade de escolha. Mas a partir do momento em que eu escolho seguir aquela religião, eu tenho que seguir todos os protocolos dela também, que são as doutrinas, as regras, as crenças que essa religião estabelece. Então a minha liberdade seria de escolher qual religião eu tenho essa afinidade maior com todo esse pacote que vem com ela. Um outro exemplo. Nós temos a liberdade de criar as próprias regras da nossa casa, de como nós podemos agir, falar, se portar, mas quando nós entramos na casa de outra pessoa, nós temos que respeitar as regras da casa daquela pessoa, como uma forma de respeito. Então a liberdade, ela se daria em você escolher se você, de acordo com as regras daquela casa, você escolhe permanecer ali ou não. Por isso, a liberdade, ela implica em ter responsabilidade. Responsabilidade pelas nossas escolhas e as consequências que elas podem gerar. Então, Telemann não fala sobre o desregramento, ou muito menos sobre a libertinagem ou a falta de limites. Muito pelo contrário. Telemann, ela te veste com uma responsabilidade enorme, de ter a liberdade de ser quem você é e arcar com as consequências disso, pois tudo tem o seu bônus e ônus. Por isso, em Telemann também, não há Deus ou diabo para te salvar ou para te condenar. Quem é responsável por isso é você mesmo. E tem até uma passagem do livro da lei que diz: não há Deus onde estou. Que é justamente por isso, não há ninguém para salvar você, apenas você mesmo. E agora nós vamos ao ponto central de Telemann, que é a verdadeira vontade. Da etimologia da palavra, Telemann é uma palavra grega que significa vontade. E ágape é uma palavra grega que diz respeito ao amor no sentido divino, no sentido transcendental ou altruísta. Por esse motivo, telemitas usam como saudação o número 93,
porque é a numerologia dessas duas palavras. Então, 93 é tanto a numerologia de Telema quanto de Ágape. E dentro da compreensão do estudo da numerologia, palavras que têm valores iguais têm alguma relação entre elas. Então, esse número ele representa a essência de Telema e também acaba se tornando um lembrete de que a nossa verdadeira vontade e o amor divino, eles estão conectados. Por isso, o amor é a lei. Amor sob vontade. E como eu já citei brevemente, a verdadeira vontade é algo como um propósito divino, missão de vida, grande obra ou razão da sua existência. Ela diz respeito a uma função atribuída exclusivamente a cada indivíduo para cumprir um propósito maior no universo. E que uma das buscas de um telemita, que é um adepto de Telema, é descobrir a sua verdadeira vontade através de um processo de autoconhecimento, que pode ser obtido através das práticas e da filosofia telêmica ou por seus meios particulares, já que faze o que tu queres. E após essa descoberta, é aí que a sua jornada começa, que seria a realização da sua verdadeira vontade, alinhando o indivíduo com o seu universo interno e externo, como se antes ele fosse uma engrenagem solta, e depois de descobri-la, passa a se integrar num grande mecanismo que é o universo. E a realização da sua verdadeira vontade ou da sua grande obra, além de realizar essa integração do indivíduo com o seu caminho a ser trilhado, ou a sua órbita, ele exalta também a sua essência mais profunda, a sua essência mais pura, empoderando-o com as suas próprias potencialidades, mas que isso também vem com grandes desafios. E assim como dizia o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Logo, faz o que tu queres é realizar a sua verdadeira vontade. Essa é a lei de Telema. E aí, o que você achou de Telema? Era isso mesmo que você achava que era ou não? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos. E também não deixa de se inscrever neste canal. E obrigado e até a próxima.